Você tá ótimo. Quê? Bom, vamos lá. Isso não vai dar certo. Não, gente, não vai dar certo. A gente sempre começa falando isso pra relaxar e já entender que não vai dar certo e que tudo bem assim mesmo. Qualquer coisa é lucro. Exato. Bom, a princípio, estamos gravando sem saber, mas esse deve ser o nosso 4º vídeo aqui em conjunto no canal do Pedro. E aí, como já dito em vídeo anteriormente, nós não temos muita organização do que está por vir. É mais do que vem de ânsia, vontade da gente comentar e dos livros que nós estamos lendo. E recentemente eu tive o prazer de fazer uma viagem, de revisitar a cidade de Praga, República Tcheca. Obviamente, cidade natal de Franz Kafka. Tive o prazer de visitar a cidade, conhecer seu museu, monumentos em homenagem a ele. E aí, óbvio que voltei da viagem já ansioso por reler alguma obra do Kafka que eu já tivesse em casa, ou alguma nova obra, e coloquei muita pilha no Pedro para ver se ele emendava nessa empreitada e trazer talvez isso pro canal pra gente recomendar, na verdade comentar pela primeira vez aqui um pouco sobre esse autor que a gente tanto gosta. Inclusive, já fica aqui minha queixa, presenteei, porque isso é uma coisa que a gente tem um hábito, de cidades que a gente conhece por aí, tentar adquirir alguma obra na língua original, nativa, de algum autor nascido naquela cidade ou naquele país. E aí trouxe uma edição em alemão, porque o Kafka escreveu em alemão, não em tcheco, da Metamorfose, pro Pedro, presenteei, mas ele não trouxe para mostrar. E para mim, eu trouxe uma cópia de O Processo, que é a minha obra favorita dele, em língua original, alemão, nessa edição de capa dura, muito bonita. E decidimos então fazer esse projeto. E aí, pra ficar mais dinâmico também, até porque foi uma decisão em pouco tempo, eu reli O Processo e o Pedro fez a releitura do A Metamorfose. Justamente. E assim, pra falar de Kafka, né, pra falar de qualquer autor, na verdade, a gente precisa sempre compreender que qualquer manifestação científica e até artística, a gente precisa ter em mente o quê? Espaço e tempo, né? Porque toda manifestação, né, ocorre no espaço e tempo em algum lugar, em algum momento. E Kafka está falando de um contexto europeu. Ele nasce no Império Austro-Húngaro no final do século XIX, em 1883, Isso. e vai morrer em 1924. Ou seja, a produção literária do Kafka compreende, portanto, esse período de virada do século. Isso. E o que a gente tem nessa virada do século? A gente tem que ter em mente que, pós-Revolução Francesa, o liberalismo chegou ao seu ápice na Europa e fez escola, digamos assim. Só que já no final do século XIX, ele já estava apresentando certas falhas ou certas crises, justamente. Então você tinha toda uma produção, encabeçada, por exemplo, por Marx, de crítica ao capitalismo, ao liberalismo, e a gente já vinha, enfim, o Kafka, ele nasce e produz essa obra justamente nesse período, num período de muito pessimismo, certo? O próprio Kafka, ele passa pela Primeira Grande Guerra, ele não chega à Segunda Guerra Mundial, mas a Primeira Grande Guerra, ele testemunha todos os eventos catastróficos que foram, e realmente a sensação que estava no mundo não era uma sensação de otimismo, justamente o contrário, era um pessimismo, e isso vai impregnar a obra toda dele. Toda, pelo menos as que eu conheço, não, né, não somos especialistas em Kafka. Mas assim, pelo menos essas duas obras... Marca ele, né? Marca ele como indivíduo. Ele era uma pessoa complicada, ele era uma pessoa, assim, né, de uma vida... Com questões. E assim, muito por conta disso. E eu posso dizer, inclusive, que em Metamorfose a gente sente muito dessa carga. Eu não tenho muito hábito de reler livros. E essa foi uma das poucas releituras que eu fiz na vida. E como ela me incomodou. Eu acho que a primeira vez que eu li A Metamorfose, talvez eu não tivesse uma certa maturidade, ou eu tenha lido num momento, enfim, diferente do momento que eu estou lendo agora. Só sei que foi um desafio passar, sobretudo, das primeiras páginas desse livro, porque é uma literatura tão carregada, assim, é desolador, compreende? É uma situação realmente, o pessimismo, ele está em cada página do livro. Você tem, assim, uma carga muito forte. E assim, a primeira frase do livro é uma das frases mais famosas, que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem por aí, porque assim, esse livro não é inédito aqui no YouTube a nível de resenhas. Você tem tantas outras aqui, outros vídeos, melhores que os nossos, inclusive, que tratam da obra. Mas esse início é famoso e é impossível não citá-lo aqui no vídeo, que é o seguinte, abre aspas. Quando Gregor Samsa, certa manhã, despertou de sonhos intranquilos,
encontrou-se em sua cama metamorfoseado em um inseto monstruoso. Foco pro monstruoso. Então, assim, a gente já tem uma premissa de algo grotesco. Assim, a gente começa o livro lendo já sabendo que ele já está te avisando, olha aqui, a história, né, que eu vou contar a partir de agora é uma história que tem um quê de fábula, no sentido alegórico da coisa, isso. Né? Me lembrou muito, por exemplo, já pontuando aqui, O Nariz, o conto do Gogol. Não sei, provavelmente Gogol escreveu antes, Kafka deve ter lido. Creio eu, tá? Isso é a conferir, mas eu achei certa... dá pra fazer um paralelo, né? Dá pra fazer um paralelo porque eu acho que seria o início daquele realismo mágico, né? Realismo fantástico que as pessoas dizem. A semente veio do Gogol, todo mundo comenta isso, porque é uma história de um homem que perde o seu nariz, o nariz ganha a vida. Então, assim, a mesma coisa aqui. E qual é a grande distinção? Não há um alarmismo em relação ao fato. Então, parte do princípio que é natural. Há uma certa resignação em relação ao acontecimento. É uma premissa surreal nesse sentido. Mas o que aconteceria se essa premissa fosse factível no mundo? Exatamente. E na verdade eu não diria nem que fosse factível no mundo, mas pelo menos pro Sansa em específico, pro autor, isso é muito incômodo. Porque é diferente do Gogol, foi isso que eu falei, tem uma questão cômica de que o nariz ganhou vida. Aqui não, ele se torna um inseto monstruoso e ele está resignado. E aí você começa a criar esse paralelo em relação à vida do Kafka e o momento que ele está vivendo, é de que essa monstruosidade é algo que ele aceita. Essa transformação, essa metamorfose que ele passou. E é muito sofrível você ultrapassar essas primeiras páginas da metamorfose, de como ele começa a se perceber como inseto, e a única preocupação que ele tem é pegar o trem das 7 que ele tem que cumprir. Por quê? Porque ele trabalha numa empresa, ele é caixeiro viajante, então ele tem que às 7 da manhã pegar o trem enfim, ir para uma cidade X, Y, Z. Aqui você não tem, como é uma história muito curta, gente, você não tem aqui grandes descrições, o enredo não é longo, a proposta não é essa. Então ele seria uma novela, alguns chamam de novela. Eu particularmente também acho que se enquadraria em conto, compreende? Porque tem toda aquela delimitação de espaço, você tem poucos personagens, você tem apenas uma direção no sentido da história, você não tem, enfim, múltiplos acontecimentos ou nichos, digamos assim. E essa preocupação de pegar o trem das 7, mesmo nessa situação, ele diz, eu vou melhorar, eu vou dar um jeito, de alguma forma eu vou dar um jeito. Isso tudo porque ele, como condição de empregado dessa empresa, desse estabelecimento comercial, ele trabalha para pagar dívidas da família. Uma família endividada. Então você já tem todo o contexto aí capitalista, no sentido da crítica que ele faz implícita ao modelo. E o tempo vai passando, quando ele começa, logo no início da história, a se perceber como inseto, e os pais começam a ficar preocupados porque ele não levantou ainda, ele recebe a visita de um gerente desse estabelecimento comercial para saber o que estava acontecendo com ele. E você vê toda a família transtornada, justamente por ele não ter ido trabalhar. E eles dependiam do sustento, até que ele se revela como realmente um inseto. E você tem, a partir daí, a abnegação total da família em relação à condição dele. E é muito triste de ler. Assim, gente, é uma coisa assim, é difícil de escrever. E aí você já vê uma crítica ao meio, né, uma crítica sociocultural, no sentido de que o valor dele como mão de obra de trabalho é superior ao valor dele como indivíduo. Então o sofrimento dele como indivíduo de ter se transformar, metamorfosear num grande inseto é mais irrelevante do que a produção dele no mercado. Justamente. Inclusive o pai e a mãe, quando vem o gerente chocado com aquela cena que está indo embora, quando vê que o Sansa se transformou no inseto, eles tentam convencer o rapaz não ir embora, ou isso vai ser resolvido, ele vai voltar ao normal. Dá uma agonia. E o Sansa, aí que tá, ele carrega aquilo tudo e ele tá tão apático contra a condição dele que ele simplesmente diz que ele não entende porque o escarcéu, ele diz que vai melhorar, ele vai dar um jeito, ele vai conseguir ao trabalho, mesmo ele sendo um inseto. E nesse momento de transição, quando ele sai do quarto pela primeira vez, que os familiares realmente têm esse encontro com ele, você tem a mãe em surto, chorando, a irmã em outro cômodo, ela ainda não tem esse primeiro contato, ela não o vê, na realidade, ela escuta toda a confusão, e você tem a figura do pai enxotando ele de volta pro quarto. E é muito engraçado fazer essa releitura,
da Metamorfose, que eu só criei esse paralelo, porque eu também li do Kafka o Carta ao Pai dele, também tem muitos anos, eu não cheguei a relê-lo, mas a gente sempre soube, né? O Kafka teve uma relação muito complicada com o pai dele, né? Muito complicada. Muito, complicado. Temos relações complicadas com os pais eventualmente, mas o Kafka realmente se supera, ele passa ali um pouco da cota da normalidade. E aqui a figura do pai é uma figura muito opressora, totalmente. Que reflete a vida do Kafka. Então você compreende que ele coloca muito da vida dele, naturalmente, como todo artista, na obra, e isso não seria diferente aqui na Metamorfose. Então eu não vou dar, essa é a grande crise, é uma história relativamente curta, né? Aqui você tem, apesar de poucas páginas, na verdade a história se passa em alguns meses, eu não vou dar o desenrolar da história final, no sentido, né, para não dar um spoiler para vocês. Mas a ideia toda é justamente acompanhar a relação dos familiares e como cada familiar vai lidar com ele a partir dessa transformação. E especialmente eu sugiro que vocês foquem muito na relação da irmã com ele, porque em tese a única pessoa que entrava no quarto dele ainda para deixar comida e tudo mais era a irmã. E aí você tem ao longo do tempo também uma descrença dela na relação de que o irmão iria melhorar ou que ele não estaria se esforçando o suficiente para melhorar. Então ele passa a se tornar dentro daquela casa que resolve, né, convive com aquela situação bizarra, digamos assim, e ele começa a se tornar um estorvo para a família. E me lembrou muito um conto que eu li ano passado, são parentes, que é o Antes do Baile Verde, né? Da Lígia Fagundes Telles, que justamente é sobre isso. É uma menina que tem um pai doente no quarto, ela quer ir para um baile de carnaval e ela fica com aquele peso de que o pai tá ali, né? Então é aquela ideia do quando um familiar, uma pessoa querida começa a se tornar um fardo na sua vida. Em suma, um livraço que... E existe uma questão de culpabilização, né? Total, ele não tem culpa de ter se metamorfoseado no inseto, mas existe isso, se implica a ele essa culpa. Justamente. E ele absorve um pouco dessa responsabilidade que não existe. Não, total. Assim, realmente desesperador, dá vontade de entrar lá e dar um abraço nele. E além do mais é um inseto, né? Ele se transforma numa coisa que a maior parte de nós tem justamente a aversão. Então, por um lado, a gente também compreende a família, né? A situação toda. Em suma. E eu acho interessante, desculpa te cortar, que o Kafka, justamente, ele quer dessa versão, então ele escolhe realmente um inseto, que talvez das espécies, das classes, seja uma das mais... que gera isso no ser humano, mas até para provocar essa angústia, esse nervoso lendo o livro, a descrição que ele faz é até de certa forma genérica. Então ele descreve realmente que é um inseto monstruoso e ele deixa a sua imaginação criar. E aí automaticamente ao descrever um inseto monstruoso, você vai imaginar a espécie de animal dentro dos insetos que te é mais asqueroso, mais monstruoso, te causa repulsa. Talvez se ele tivesse descrito muito, sim, algumas pessoas poderiam não gerar essa repulsa toda por imaginar um determinado inseto que não te desperta isso, mas ele deixa vago. A lacuna é proposital, pra gente preencher da forma mais monstruosa que a gente tem. Exato. Claro que ele dá elementos, então, por exemplo, ele está deitado na cama, ele diz patas e a carapaça. Isso. Ele começa a sentir muita dor quando ele começa a acordar logo no início. Porque ele quer como ele se movimenta, mas ele não fica de lado dentro, porque realmente o inseto a carapaça ele fica deitadinho, sim, ele não tem essa habilidade, justamente. Então, é um livro que eu recomendo para todo mundo que, assim, é um livro curto. Aquela teoria da cebola, de que, né, você tem camadas para todo mundo que quer se aventurar e adentrar no mundo aí da literatura clássica e clássicos da literatura de uma forma geral, livros mais, né, com significado. Eu diria que a Metamorfose é uma ótima porta de entrada, porque é um livro muito curto, que você consegue ler aí rapidamente. Eu não gosto daquelas coisas de lista de livros para se ler um dia, porque eu acho que isso também cria ansiedade nas pessoas de querer ler. Ter que ler um dia. Até porque é um livro que te incomoda, então você às vezes não quer ler. Exatamente. Justamente, seja bom você ler aos poucos, né? Ele é dividido em 3 partes. Então, é uma grande recomendação. Só para fazer um comentário aqui sobre a edição, essa aqui é da Antofágica, eu tenho também essa edição aqui, que é da Companhia das Letras. Essa da Antofágica, e aí um comentário sobre a editora, eu tenho a teoria de que a Antofágica, quando ela acerta muito. Quando ela erra pra caramba. Geralmente eu acho que ela erra mais do que acerta. Mas essa edição aqui, da Metamorfose, assim como Cezelo e Moby Dick, eu acho ela sensacional, porque ela vem também toda ilustrada e realmente ajuda no processo, né, de você compreender, porque você vê que é um indivíduo se metamorfoseando e sofrendo, assim, são umas edições
umas ilustrações muito bonitas. Então fica aí de recomendação para quem quer ler a obra. Não é uma linguagem difícil, não é uma linguagem complicada. Eu acho que é uma boa porta de entrada para o autor e, de uma forma geral, super suscita debates e até em ambientes escola. Gente, juro, é uma baita um livraço, assim, recomendo. Bom, e como o Pedro comentou, e já deu até esse panorama sociocultural que, obviamente, influencia e permeia a obra, não só do Kafka, mas, enfim, de outros contemporâneos dele, a questão individual dele, vida pessoal também, e é claro, como artista, está refletida na obra dele. Então, Pedro já citou a questão do Carta ao Pai, e contando um pouco da vida pessoal do Kafka, ele nasceu em Praga, né, de família judia. Os pais deles eram comerciantes, parece que tinham uma loja que trabalhava com moda, vendia, enfim, eram comerciantes. E ele tinha uma condição socioeconômica razoável, talvez classe média. Ele chegou, parece que, ter 2 irmãos, mas que vêm a falecer muito novos, questões de meses. Então ele permanece como filho único muito tempo. Mas mais pra frente, se eu não me engano, ele vai ter 2 irmãs. Antes de mais nada, e só um parênteses, eu comento que a gente vai deixar linkado aqui a aula da professora Celeste Ribeiro de Souza, do Literatura Fundamental. Ela foca um pouco mais no processo, no livro O Processo do Kafka, mas ela dá todo esse apanhado, tanto da vida pessoal dele, né, da história dele, como dessa questão, de novo, cultural, acerca do mundo que aconteceu naquele momento, que é sensacional e vale muito a pena assistir aquele vídeo, independente da obra do Kafka que você vá ler, porque ela dá uma ambientação muito boa. Mas dito isso, ele então permanece no tempo como filho único e, por pressão do pai, que objetivava que ele se tornasse um profissional liberal, até para conseguir ascender um pouco de classe, insiste, e esse insiste, eu estou usando talvez eufemismos, não sei, mas ele faz forte pressão para que ele curse Direito. Parece que inicialmente ele chega a cursar Química, mas depois larga, cursa Direito, fica um bom período cursando Direito, chega a interromper, acho que vai para Berlim, já estudar literatura, que era a grande paixão dele, essa questão, mas depois ele finaliza o curso de Direito, acho que ele retorna e finaliza o curso de Direito, e começa a trabalhar como advogado numa empresa de seguros, acho que vendia seguros, então ele trabalhava defendendo causas da empresa. E isso, então, mais uma vez, essa relação dele com o pai, que foi muito conturbada, ele, inclusive, o Kafka falece muito jovem, em 1924, antes de completar 41 anos, por tuberculose. Inclusive, parece que ele se afasta, né, do pai, ele vai para um sanatório na Áustria, próximo a Viena, nesse último ano dele, inclusive para se afastar um pouco dessa figura do pai, que nunca reconheceu ele como autor, como artista, como, enfim. E é importante destacar, antes de falar do processo, que o Kafka, eu acho, se não me engano, é na faculdade que ele conhece o Max Brod. E o Max Brod, eles viram best friends forever and ever, e ele lia os contos, né, o que ele escrevia para o Max Brod. Então, assim, é muito bonita a questão de que a literatura, inicialmente, para o Kafka, era uma paixão, mas ele não tinha essa pretensão de publicar, ele não tinha essa visão de venda. Era uma questão de escrever para sobreviver. Ele tem uma frase dele que fala: tudo que interessa é literatura. Como a gente já vê muitos artistas relatando a mesma coisa, né? Clarice Lispector falava isso, que era uma questão de se não escrevesse, ela morreria. Virginia Woolf. Então ele também usa isso, e ele lê para o Max Brod, e é o Max Brod que vai incentivar ele a ter publicações. E ele começa realmente a publicar. O Metamorfose, que o Pedro já comentou, foi publicado em vida, mas a maior parte da obra... eu acho que a maior parte da obra foi pós-morte. E o curioso é que o Kafka pede ao Max Brod que, caso o seu falecimento, todos seus rascunhos e manuscritos sejam queimados. E o Max Brod não faz isso e publica muitas das obras. Então, assim, ele, de certa forma, desrespeitou um desejo do artista, mas para o nosso benefício, porque nos trouxe essas preciosidades. E um parêntese, só um link, isso aconteceu recentemente dessa discussão com o Gabriel Garcia Marques, né? Porque vai sair um inédito dele,
que ele não queria que fosse publicado, mas os filhos, os herdeiros estão publicando. Isso é polêmico. Isso é o direito ao autor, querendo ou não, você pode, o direito de qualquer pessoa, né, a personalidade da sua obra, até depois da sua vida você tem direito a ter tudo preservado. Mas enfim, estão publicando, isso está gerando uma certa discussão, mas é algo mais ou menos parecido, né? O processo, então, é um romance, poderia sair já com uma classificação até pela quantidade de personagens, robustez de toda a narrativa. É um romance que foi, então, editado e publicado pós-morte do Kafka pelo Max Brod. A primeira edição em alemão o editor foi o próprio Max Brod. E o Kafka, ele tinha escrito, e aí curiosidades antes de falar da obra, ele tinha escrito esse livro, os capítulos, ele tinha colocado em envelopes separados. Inclusive, no envelope, parece que ele tinha anotado mais para ele saber do que se tratava. E aí o Max Brod colocou essas anotações no envelope como título. Então ele colocava na catedral. Então ele sabia que era uma cena, um capítulo onde descreve a ida desse personagem, o Joseph K, ou Joseph K. Já vou comentar a respeito, na catedral. Ou então ele colocava, havia um incidente relatado aqui do espancador. Então estava escrito o espancador. E aí virou, né, os títulos dos capítulos, mas a gente não sabe se era isso que o autor queria. E uma outra curiosidade sobre essa obra, então, que é uma obra inacabada, porque ele não escreve, embora ele tenha escrito, a princípio, a história tem início, meio e um fim. É um final também satisfatório, ou seja, você tem um encerramento ali no arco narrativo do personagem principal, mas ainda assim a gente não sabe o que teria. E aí o curioso, que agora eu só vou citar aqui rapidamente, já comentando, e vejo no final as edições, eu resolvi, eu já tinha lido, né, nessa edição da Companhia das Letras, que tem tradução do Modesto Caroni, e uma super interessante fortuna crítica no final, com um texto dele muito bom, vale muito a pena por conta disso. Mas nessa minha releitura, eu resolvi dar uma chance e ler na edição que eu tenho do Clube de Literatura Clássica. Está até bem mais aqui, com mais poster. E aí um comentário sobre as traduções, que eu achei só curioso, é que o próprio Modesto comenta que ele adaptou, né, muito da escrita em alemão, no sentido de que lá o diálogo se inicia fala, se inicia com aspas, então tem um texto corrido, ele adaptou para 2 pontos de travessão quando fala direta, e até algumas traduções. Enquanto o tradutor, o Rafael Domingos de Souza, né, acho que cabe essa tradução, eles mantêm um pouco mais dessa tradição de escrita alemã. Então aqui talvez o texto fique mais pesado, difere um pouco mais, é cordão. Tem algumas partes que ficam mais truncadas de entendimento. Eu não sei ler alemão, mas eu pedi para um colega que sabe um pouco de alemão para comparar então, pelo menos os 2 primeiros parágrafos, enfim, com a versão alemã que eu adquiri recentemente. E de fato, assim, se fosse ao pé da letra, talvez essa tradução esteja mais ao pé da letra. Mas entendendo que a tradução também, um dos objetivos é se adaptar, né, no contexto da nova língua, de forma alguma essa aqui fica atrás de... Não é um demérito de gerações. Exatamente, é muito boa. E agora falando então um pouco do livro da narrativa, assim como o Pedro, também vou ler a primeira frase desse livro, porque a gente sabe que muitos autores comentam como é difícil, talvez, iniciar a primeira frase de um romance, e Kafka, então, é um gênio nisso, porque ele consegue, na primeira frase de ambos, já dar o tom da narrativa do que ele vai ter. Né? Aqui ele começa com, capítulo 1, detenção. Alguém certamente havia caluniado Joseph K., pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. Aqui, também com o início da Metamorfose, ele já inicia dando o tom da narrativa, mas também já com esse estranhamento. Então, como assim uma pessoa é detida sem ter feito nada numa manhã? E a partir desse momento, né, que você se vê com um estranho adentrando o local, a pensão onde ele morava, e avisando: o senhor está detido, ele começa a questionar: mas por que eu estou detido? O que eu fiz? Eu não fiz nada de errado. E o guarda fala: o senhor tem que permanecer dentro do quarto, por favor, vai ser iniciado todo o processo. E assim, esse livro deveria ser obrigatório e oficial em todas as faculdades de direito do mundo. Porque, como eu já dito, então, o Kafka tinha uma relação, tanto por pressão do pai, né, e por questões pessoais, com um processo burocrático, né,
do judiciário e do que ele presenciava. Inclusive tem cartas que ele comenta episódios, né, de processos que ele acompanhou, que, enfim, que ele viu injustiça, que ele viu, incomodou muito. E esse livro, uma das coisas que esse livro fala a respeito é disso. Porque a questão é que o Joseph K., ou Joseph K., ele segue então entrando num processo onde ele não sabe do que está sendo acusado ou por que ele está sendo acusado, se ele de fato foi caluniado. E assim como Metamorfose, você vê como todos à sua volta, a partir dessa premissa, passam a aceitar essa situação. Então a própria dona da pensão, ela ajuda todo o inquisidor que vai, no primeiro momento, avaliar esse inquérito dele e avisar que ele está detido. Muitas pessoas ficam sabendo do processo e falam, você está sob um processo. Mas ninguém sabe a causa, ninguém sabe porquê, mas isso já é taxativo nele. E o mais curioso é que esse processo, também uma outra questão, é vincular tanto ao processo no sentido, né, de direito, mas também ao processo dele, porque ele, por todo o desgaste que ele passa, e até por uma questão de também resignação e resiliência, assim como o Sansa, de ele aceitar que faz parte de um processo e que ele tem que lutar ou se defender de alguma forma por esse processo. Vou fazer só breves comentários aqui, talvez direcionados para quem for do direito, mas é só o primeiro comentário, né, porque eu sou advogado, para quem não sabe. Em relação ao processo, isso é muito louco, porque em tese no direito a gente considera que o processo, para ser processo, o contraditório é essencial. O contraditório a gente estuda que é um trinômio, que é a possibilidade de você se defender, o direito de ser ouvido, porque não basta você poder falar, você também tem que ser ouvido, seus argumentos têm que ser levados em consideração, e a informação sobre o que está rolando no processo. Sim. Então, não é de fato um processo a nível de direito. Mas o mais interessante que você falou em relação ao personagem ter que suportar o processo, o Auri Lopes Jr., ele fala muito em relação a processo penal, que ele diz o seguinte: o processo em si já é uma pena. E que deve-se ter em consideração de que ações temerárias, ou seja, aquelas ações que não vão levar a nada, por mais que no final de contas seja uma sentença de improcedência e tudo mais, vá se absolver o paciente, o réu, só dele passar por isso já é uma espécie de pena que o Estado impõe ao indivíduo. Não, perfeito. Porque é uma pressão, é uma tensão, e a nível social também. Também. Porque há sempre um estigma, e é uma presunção de que se você está sendo processado, algo de errado você fez. Isso. Então, é só um comentário. Porque... E além dessa presunção, ele argumenta isso, eu não fiz nada de errado. E aí, como ele começa quase a se convencer, ele chega no momento aqui, logo no início, a citar. Quer dizer, eu não sei toda a lei, então estou presumindo que eu não fiz nada de errado por desconhecer a lei. E aí... Mas inverte já a lógica. Totalmente. E aí eles citam aqui numa nota de rodapé aqui dessa edição, que para traçar um paralelo, é como diz o artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Sim. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Erro de direito, sim. Então, assim, o livro é muito interessante nesse sentido. Existe até uma questão de dificuldade na tradução, que eu imagino que tenha se passado até pela questão de termos técnicos, né, do judiciário alemão. E o livro segue com essa linha narrativa, a gente acompanhando, então, tudo que o Joseph K. tenta fazer para se defender ou entender o que de fato está acontecendo com o processo, mas ele vai até, depois desse momento que ele é detido, ele não é detido que ele fica preso em casa, é permitido a ele ir trabalhar. E ele até fala, mas como assim? Não, a gente quer que siga tudo ao mesmo enquanto o processo em paralelo está acontecendo. E ele questiona os guardas. E os guardas, em um determinado momento, eles assumem, mas querido, eu sou no escalão, eu estou aqui embaixo. Ele fala que ele é inferior. Então, eu nem sei por que você foi detido, assim, por que você está sendo processado e o que você está seguindo. Eu só sei o agora, eu estou só cumprindo esse meu dever. E isso vai acontecer também numa outra cena, como o espancador, que tem um personagem que vai punir fisicamente 2 guardas, e o Joseph K. se depara com essa situação, ele até tenta intervir, e ele pergunta, ele pede para o espancador, enfim, não realizar isso. E ele fala, mas é meu trabalho, me mandaram fazer isso, eu nem sei por que exatamente eu estou batendo neles, mas eu tenho que bater. E aí, nesse vídeo do Literatura Fundamental com a professora Celeste, ela comenta que, inclusive, isso, e aí, uma das coisas que comentam nesse livro, que é
de certa forma, interessante, que já, de novo, né? A gente entende que aqui o movimento sociocultural da Europa já predizia algumas coisas. Lembra muito a banalidade do mal, isso você tá falando. Exatamente, é exatamente o que eu ia falar agora. Esse livro comenta que Kafka ele morre então, em 1924, ele não presencia os horrores da Segunda Guerra Mundial, mas a chegada do Hitler ao poder. Mas as irmãs dele parece que morrem em campo de concentração no futuro. Mas algumas pessoas dizem que nesse livro Kafka já faz uma crítica premonitória do nazismo. E inclusive da banalização do mal, da Hannah Arendt, né? Que comenta que funcionários nazistas que colocavam então judeus em vagões para irem para a câmara de gás e quando vão ser julgados anos posteriores, acho que ela cita um julgamento em 1961, que eles simplesmente comentam, mas era meu trabalho. Para onde esses judeus estavam indo, de onde estavam vindo, não me interessava. Era isso. E aí, um paralelo, indicação que a gente faz é do filme que comenta sobre isso, que é o filme O Leitor, com a Kate Winslet, que ela ganhou o Oscar por esse filme, e é um baita filmaço. E também o que concorreu ao Oscar recentemente foi Zona de Interesse. Sim. Que também trata um pouco sobre essa questão da banalidade do mal. Então, assim, essa obra do Kafka é muito importante no processo, é considerada talvez a maior obra dele, assim, né, que trata, então, de tanto essas questões desse comportamento, como também a crítica a essa estruturação do poder como um todo, não só judiciário, mas da burocracia e do distanciamento do indivíduo, do cidadão, desses processos e de tudo isso. E uma crítica, então, ao próprio governo atual que ele presenciava, Kafka, à época. Existe também várias formas de se ler esse livro, inclusive do ponto de vista psicanalítico, como o personagem eu fiquei sendo um neurótico. Por isso que eu recomendo muito a edição também da Companhia das Letras Pela Fortuna Crítica, onde o Modesto ele destrincha muito bem isso e fica excelente. E por último, uma última recomendação, a gente sabe que o Kafka, inclusive, pressupõe, porque ele escreveu isso em cartas, que ele foi muito influenciado por obras que ele teve contato e destaca duas obras de Dostoiévski, que foi Crime e Castigo e O Duplo. Então, parte da culpa que é discutido em Crime e Castigo, a gente vê nessa obra aqui do Processo. E a gente sabendo que ele teve contato com a obra de Dostoiévski, acontece aqui nesse livro um trecho, né, que é muito interessante, onde o personagem principal vai até uma catedral, porque ele tem que dar uma de guia turístico para um italiano, um comerciante italiano porque ele trabalhava no banco. E quando ele chega nessa catedral, um sacerdote dá um sermão, na verdade vai iniciar um sermão vazio, mas na verdade ele estava esperando o Joseph K. para conversar com ele e dar um sermão a ele, porque também faz parte do processo. Esse livro tem um pouco de filme de terror, tá? Então também é uma coisa meio louca, porque todo mundo faz parte do processo e faz parte do judiciário. E acontecem cenas que parecem filme de terror, então, por exemplo, não spoiler, mas ele vai visitar um advogado para defendê-lo, que é um advogado indicado pelo tio. E esse advogado está meio doente, então eles vão à casa sem marcar a visita, eles vão à casa desse advogado, pedem para entrar, pedem para falar então com ele, então vão à beira-leito para conversar com ele e discutir a questão do processo. E aí a cena toda é descrita porque uma enfermeira, Leni, que também é uma personagem que merece destaque no livro, ela entra com uma vela. Então tem toda uma descrição do ambiente, né, da penumbra, quem está segurando a vela na hora de quem vai falar com quem. E aí no meio, o diálogo já está rolando há um tempão, já está rolando muita conversa e muita cena. E aí quando eles finalmente introduzem, falam, não, a gente veio aqui visitar para debater, para a gente discutir, pedir sua ajuda em relação ao processo, o tio falando do meu sobrinho, o tio fala, já estou sabendo desse processo. E que bom que vocês estão aqui, porque olha só quem está ali. E aí, no breu do canto do quarto, eles vão se aproximando com a vela, tem um outro juiz. Um personagem estava lá esse tempo todo quieto, no escuro. Então parece quase filme de terror. Não, é aquilo de você não ter paz, assim. É como se você tivesse o tempo todo o Estado te perseguindo. Exatamente. Não, o livro dá essa sensação. O olho que tudo vê, né? Aquela coisa. Exato. Mas, enfim, me perdi dizendo que o sacerdote, então, senta para conversar com Joseph K. e ele conta uma fábula, de novo, também poderia ser. Que se chama, que foi intitulada Diante da Lei. Então é muito interessante nesse livro porque acontece o que acontece, por exemplo, com os irmãos Karamazov, com o Grande Inquisidor, que também acontece em Grande Sertão Veredas, com a história da Moema. Então é a história dentro da história. E que, na verdade, essa pequena narrativa que é contada, às vezes, né, para o próprio protagonista, vai denunciar todo
o enredo, ou vai denunciar alguma situação que é explorada no romance como um todo. E esse trecho da catedral diante da lei, inclusive no museu, tá escrito na parede todo esse trecho em inglês do Kafka, perdão, no Museu do Kafka, tá toda essa descrição na parede. Eu acredito que já esteja em domínio público essa obra. E eu acho que assim, vale a pena procurar no Google esse trecho, né, diante da lei. A maior parte das traduções foi diante da lei, mas poderia ser ante a lei da lei, por conta de uma tradução da questão do alemão. Vale muito a pena sobre a insignificância do homem em relação à lei, a penetrar em relação a isso. Enfim, falei muito, mas obra fantástica, assim, muito boa. Fica fortemente indicação. Leitura também, linguajar, né? Não é erudito. Nessa tradução, pelo menos, se tornou ainda mais fácil. E também, enfim, acredito que realmente a porta de entrada de muita gente é a Metamorfose. Inclusive, nessa coleção da Companhia das Letras, eles numeram todas as obras e Metamorfose é a número 1. Então, acho que é quase uma recomendação que se faz de se iniciar. Se eu não me engano, acho que Carta ao Pai talvez seja 2. Boa pergunta. A gente edição é outra. Exato. E aí a 3 fica como Processo, mas que por muitos é considerada a principal obra dele, então fica fortemente essa indicação desse autor incrível. E só pra finalizar, se aqui tem mais alguma coisa a ser dito, sempre algo a mais a ser dito, Kafka. Mas é justamente também o maior link entre os dois que eu tirei agora dessa conversa, seja a impotência do personagem principal ante alguma situação. Sim. Então, algo natural acontece em Metamorfose e ele tem que aceitar resignado. E aí há um processo contra ele que ele não sabe do que se trata, mas ele aceita e tem que suportar isso. E tem muito a ver com o próprio autor, que teve que suportar tudo aquilo, aceitar as condições dele, as pressões do pai, dessa coisa, né? E era um excelente funcionário. Mesmo trabalhando com aquilo que ele não amava, que era com direito nessa empresa, ele sempre foi muito elogiado como um funcionário muito correto. Então, Kafka, muitos dos personagens principais dele carregam muito dele, né? Sim, porque por exemplo, são resignados. São resignados, ele não há uma revolta dele, ele apenas aceita a condição, no caso aqui, e pelo visto, no processo, ele também aceita a condição de estar sendo processado por algum motivo, e ele vai jogar, né, vai dançar de acordo com a música. Exatamente. Até o fim, o derradeiro, enfim, cada obra a gente tem um fim diferente, não sei qual final, porque eu não quero spoiler, nunca li o Processo. Tem um final. O final é satisfatório no sentido de fechar o arco. Porque quando você disse que não... Mas eu já adianto que são parecidos, Kafka. Enfim, galera. Mas leiam Kafka. Leiam Kafka. Essa é a mensagem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de curtir, de comentar. Traçar aí. Só pra incentivar, uma palavra de força. Só uma palavra. Fala bem da roupa, fala bem da estante, qualquer coisa. Fala bem do Kafka. O Kafka, fala assim, ele é ótimo. Vocês talvez não, mas aí são os 500, queridos. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau.